hoje. Hoje eu quero falar sobre vida de oração. Porém, eu sei que esse tema, vida de oração, para muitos cristãos não interessa. Muitos cristãos, eu não gosto desse tema, eu não gosto de ouvir mensagem sobre oração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se você não gosta de orar, se você não sente o desejo de orar, não sente vontade de orar, querido, e se você nunca ouve pregação sobre oração, mensagem sobre oração, você nunca vai despertar em você o desejo de orar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Para que nós possamos crer em alguma coisa e exercer a nossa fé e exercitar a nossa fé, primeiro, nós precisamos ouvir da parte de Deus. Precisamos ouvir da palavra de Deus para que a fé ela nasça, para que a fé ela brote, para que a fé ela venha nascer e, consequentemente, venha tornar-se, venha nos levar a um exercício, venha nos levar a ações, a atitudes. Então, se você nunca para ouvir pregações sobre oração, mensagens sobre oração, você nunca vai ser despertado pelo Espírito de Deus, ou você nunca vai ser despertado pela fé, pela palavra de Deus, a exercer a vida de oração. Mas se você parar para ouvir mensagens sobre oração e ouvir mensagens sobre oração, então vai ser despertado em você o desejo de orar e o exercício da prática da oração. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo, que era um homem de oração, ele escreve para a igreja de Tessalônica e ele diz aos irmãos, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. Então, qual é o conselho de Paulo para a igreja dos Tessalonicenses? Orai sem cessar. Então, Paulo, mediante o quadro de perseguição, mediante o quadro de adversidades, mediante o anseio, o desejo no coração da igreja de esperar a vinda do Senhor, você vê que as duas cartas de Paulo, escritas aos Tessalonicenses, giraram em torno da volta de Cristo, tá? Na primeira, Paulo fala sobre a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento, né? A primeira não, a segunda, né? Capítulo 5. Paulo fala sobre o arrebatamento, sobre a volta de Cristo, explica como será a volta do Senhor, enfim, ele trata esse assunto ali de uma forma clara, de uma forma objetiva. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né, do verso 13 ao 18, Paulo fala sobre isso. E no capítulo 5, no verso 17, Paulo diz aos irmãos que devem orar. Então, mediante a situação, mediante o quadro que a igreja estava vivendo, o desejo pela volta de Cristo, o anseio pela vinda do Senhor, então Paulo ele diz que os irmãos devem continuar orando e não devem parar de orar, porque o Senhor Jesus disse no Evangelho de Marcos, ali mesmo, no capítulo 13, no sermão escatológico, o Senhor Jesus falou da importância da oração. Devemos aguardar a volta de Jesus orando. Devemos esperar a volta de Cristo orando. Sim, para que possa se manter acesa a chama, o fogo do avivamento pessoal, do avivamento particular na vida do crente. O crente só pode ter um avivamento pessoal, um avivamento particular e manter essa chama acesa se ele tiver uma vida pessoal de oração. Nós não podemos jogar a culpa da frieza espiritual, do desânimo espiritual, em cima das outras pessoas. A culpa normalmente é do próprio cristão. E, aliás, nós temos vivido atualmente um tempo de frieza espiritual na vida de oração. Cristãos não querem mais orar, muitos não acreditam mais na eficácia de oração, no poder da oração, nos resultados da oração. Muitos cristãos precisam, de fato, restaurar a vida de oração, valorizar a vida de oração, né? E crer no poder da oração, naquilo que a oração pode fazer. Tá? Além de ser ouvida por Deus no céu, para nos ajudar a vencer obstáculos, a derrubar barreiras gigantes, a abater adversários e inimigos, a vida de oração ela produz em nós, amados, comunhão, intimidade com Deus. Lembra quando Jesus, em Mateus, quando ele falava sobre a oração no capítulo 7, no capítulo 6, ele diz que nós devemos entrar no nosso quarto e orar ao Pai em secreto, que vê o que está em oculto e ele nos recompensará. Então, a oração também, ela fala de intimidade, de busca de comunhão, de busca de intimidade com Deus. Mas, infelizmente, a igreja da última hora, se observa a igreja, é uma igreja fria, é uma igreja sem obra missionária, são cristãos frios, cristãos sem obra missionária, cristãos
na inércia espiritual, inércia na questão de trabalhar para o reino, cristãos que vivem acomodado, que tem um olhar crítico para criticar muita coisa, para falar de muita coisa, mas que vivem na inércia, que vivem na improdutividade, que não produzem para o reino, que não servem os seus conservos, os seus irmãos, que não agem, que não trabalham, enfim, que não tem desejo, não tem fome de ler Bíblia, não tem fome de estar nos cultos, que não tem desejo de crescer no conhecimento, na graça, uma frieza espiritual, um vazio dentro dos cristãos, vamos dizer, uma depressão espiritual. E tudo isso por quê? Por conta da falta da vida de oração. Mas eu quero, nesse dia, amado, incentivar você a despertar em você o espírito de oração. Nós, ao olharmos para a Bíblia, se nós formos olhar para cada milagre que está registrado nas Escrituras, nós vamos ver que esses milagres eles foram respostas da oração de alguém. Todo milagre que aconteceu, que está registrado nas Escrituras, ele é a resposta de Deus para o clamor de alguém, para a oração de alguém. Se nós formos, por exemplo, fazer aqui uma análise, ou uma retrospectiva, ou introspectiva de alguns milagres bíblicos, nós vamos ver, por exemplo, uma mulher estéril, que não podia dar à luz. Ela recebeu o dom de gerar um filho, porque orou. Nós vemos ali Moisés conduzindo aquele povo no meio do deserto, e enfrentando as dificuldades e a opressão que todos os líderes enfrentam. E eles suportaram tudo aquilo, porque Moisés era um homem de oração. Nós vemos ali a terra parando, o sol ficando ali quase que um dia inteiro no meio do céu, como uma resposta de Deus à oração de Josué. Nós vemos Israel indo para muitas batalhas, indo para muitas guerras, e sempre que Israel saía uma batalha, saía para uma guerra, para enfrentar o inimigo, Israel orava. Nós vemos ali a família de Davi sendo sequestrada por amalequitas, e Davi, quando chega em Ziclag, ele faz uma oração a Deus: Senhor, sequestraram nossas esposas, sequestraram nossos filhos. Sim, Senhor, o que fazemos? Davi vai ao Senhor orar, Davi vai ao Senhor pedir uma direção, pedir uma orientação, e ali Deus mostra a Davi o que ele tem que fazer. Nós vemos ali Davi orando, pedindo uma direção a Deus. Nós vemos Jesus, o Senhor, que foi um homem de oração, para escolher os seus 12 apóstolos, sim, para caminhar nessa terra, da forma como ele caminhou. Nós vemos ali Jesus sempre orando, buscando a face do Pai em oração. Né? Nós vemos ali exércitos numerosos que se levantavam contra o povo de Deus, contra Israel, e nós vemos ali eles sendo abatidos mediante a oração de reis que acreditavam em Deus, de reis que confiavam no Senhor, de juízes que confiavam em Deus. Nós vamos ver, amados, sim, que através da oração, demônios foram expulsos, cegos enxergaram, paralíticos andaram. Soluções surgiram para resolver problemas. Problemas foram solucionados. Portas foram abertas. Inimigos foram derrubados. Homens depositando sua confiança no poder do Senhor e orando, obtiveram grandes vitórias. Sim, mas infelizmente, nós vivemos hoje, amados, no meio de uma sociedade cristã, no meio de uma sociedade evangélica que não valoriza a oração. Nós vemos aqui, por exemplo, em Atos capítulo 12, o rei Herodes mandando matar Tiago, irmão de João, né, que era um apóstolo, ao fio da espada, e prendendo Pedro para o apresentar, depois da Páscoa, para o matar também. E nós vemos ali no verso de número 5, que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Nós vemos aqui a igreja reunida, orando, buscando a face de Deus, a procura de resolver um problema, a procura de uma luz para solucionar uma situação. E nós vemos ali como resposta de Deus, Deus
atendendo a oração da igreja. Como resultado dessa oração, melhor dizendo, soltando Pedro, que ainda passou muitos anos servindo a Deus, fazendo a obra do Senhor, nós vemos ali a igreja orando e obtendo respostas. Se olharmos para o livro de Atos, amado, nós vamos ver a igreja constantemente orando. Nós vamos ver a igreja sendo cheia do Espírito Santo. Nós vamos ver a igreja sendo revestida pelo poder de Deus. Nós vamos ver os crentes sendo revestidos de autoridade, de unção, de graça, de poder, de dons. Nós vamos ver uma igreja intrépida, pregadores intrépidos, ousados. Sim. Nós vamos ver homens renunciando suas vidas para se dedicar inteiramente à obra do Senhor, para andar pelo mundo afora, sofrendo, padecendo, para levar a mensagem do Evangelho. E isso, amados, era fruto da vida de oração. A vida de oração, queridos, ela nos ajuda a renunciar. As coisas precisamos renunciar. Algumas pessoas às vezes escrevem para mim: pastor Jardel, me ajude, me oriente, me ajude a me libertar da pornografia, me ajude a me libertar do adultério, da prostituição, de tal tentação que eu estou passando. Queridos, a ajuda que você precisa é oração. Algumas pessoas, às vezes, irmão, querem, sabe, uma forma diferente, uma fórmula nova. Algumas pessoas, pastor Jardel, eu vou pedir aqui um conselho para o senhor me ajudar a me libertar, por exemplo, da prostituição ou da pornografia. Mas, olha, já me falaram que tem que orar, já me falaram que tem que ler Bíblia, que tem que evangelizar, me envolver mais com a obra, mas eu queria uma coisa nova, eu queria uma palavra que realmente fosse uma coisa nova. Querido, eu vejo que as pessoas querem, não sei, como se a gente pudesse ir lá, pegar e tirar ou uma fórmula que não exigisse esforço da parte dela. Querido, vamos parar com isso. Vamos parar de desprezar o poder da oração, a eficácia da oração. É exatamente orando que você vai conseguir resistir, vencer essa tentação que você está enfrentando. É exatamente orando, lançando-se oração, ao clamor, a busca a Deus intensa, incessante. O joelho dobrado, o rosto no chão, o clamor a Deus, a leitura bíblica, a oração. Vai te dar força, vai te renovar. Sim, vai te fortalecer para que você possa resistir a essa tentação. O crente que não ora, amado, ele está mais sujeito a cair nas tentações diárias, a ser uma pessoa mais carnal, mais mundana, mais entregue aos prazeres. Um crente sem visão espiritual, sem discernimento da vontade de Deus, sem discernimento daquilo que agrada a Deus, que não agrada a Deus. Um crente que não ora, ele vive no mundanismo, ele vive na carnalidade, entregue aos prazeres, às vontades, e ele sequer percebe está distante de Deus, porque ele acha que é eleito, porque ele acha que está predestinado, e ele não percebe que a vida dele está apagada diante do Senhor. Então, meu amado, nós precisamos urgentemente voltar à prática do exercício da oração. Isso é fundamental para nossas vidas. Um pregador, ele só tem revelações novas para pregar se ele tiver uma vida de oração. Ele só terá unção para ministrar a palavra se ele tiver a vida de oração. Ele só terá entendimento daquilo que ele lê para preparar o sermão, preparar a mensagem, se ele tiver a vida de oração. Do mesmo jeito, aqueles que estão ali para louvar o Senhor, só teremos mesmo que seja um grupo de louvor com 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, mas a vida individual, pessoal, particular da oração de cada um é fundamental para que essa pessoa exerça seu ministério com excelência. Para que haja graça no louvor que ele ministra. Para que haja, sim, para que seja um louvor ministrado de fato em adoração, com coração sincero e verdadeiro, e para que ele possa ter a capacidade de conduzir a igreja até a presença de Deus em louvor e em adoração. Nós vemos, às vezes, por exemplo, pessoas que têm uma voz linda, que canta afinado perfeitamente, mas a falta da vida de oração, ele não consegue levar a igreja até a presença de Deus para adorar. Mas de repente você vê outro que mal sabe louvar, mal sabe cantar, que desafina, que não canta bem, mas quando ele vai ministrar o louvor, ele consegue levar a igreja até a presença de Deus em adoração. E isso por quê? Por causa da vida de oração. Você ouve a pregação de uma pessoa que ora e ouve a pregação de uma pessoa que não ora e você vê a diferença no impacto que ela traz, na revelação que ela traz, na unção que há naquela pregação. Você vê a diferença. Então, queridos, todos nós
precisamos orar. Precisamos da vida de oração para exercer nosso ministério, para exercer nosso trabalho. O cristão precisa orar individualmente, a sua vida devocional com Deus em oração, o seu momento dedicado a Deus em oração. A igreja coletivamente precisa orar, precisamos ter cultos de oração, a igreja precisa se envolver no ministério da oração, as famílias precisam se reunir, esposa, marido, filhos, pelo menos uma vez por semana, fazer um momento de oração com a família, sim, coletivamente, ter aquele momento, ou todos os dias, ou 3 vezes por semana, mas pelo menos uma vez por semana. É necessário que a família se reúna para orar, para buscar a Deus ali um momento, não apenas na hora da refeição, como se faz cotidianamente, mas um momento específico para oração, para louvar a Deus, para buscar a face do Senhor. É muito importante isso, queridos. Muito importante isso, meus amados. E nós precisamos aprender a valorizar a vida de oração. Nós não podemos apenas nos tornar pessoas técnicas, pessoas à busca do conhecimento, à busca de uma visão mais crítica, mais apurada das Escrituras, tornarmos-nos um crítico, sim, um especialista na teologia e esquecer a vida de oração. Então, é fundamental, é muito importante que todos que exercem ministério eclesiástico ou não, mas que são convertidos, que são crentes, é fundamental, é importantíssimo que você tenha uma vida de oração. Nós não podemos orar a Deus apenas para Deus resolver problemas, apenas para Deus fazer uma cura, apenas para Deus fazer um milagre, apenas para Deus nos ajudar em determinadas situações. Não, queridos. Isso é como procurar um amigo só nas horas de necessidade. Isso chateia qualquer pessoa. Poxa vida, o cara só me procura quando está necessitado, o cara só me procura quando está precisando. Nós não podemos fazer isso com Deus. Buscar a Deus em oração só quando estamos precisando, só quando estamos necessitados? Não. Eu já falei, a oração consiste também em adoração. A oração consiste também em buscar comunhão, principalmente nisso. Você está ali a orar, mesmo sem estar precisando de nada, mesmo que tudo esteja tranquilo, em paz, mas você está ali para orar porque tem um prazer na presença do Senhor. Eu tenho prazer de falar com Deus, tenho prazer de se dirigir a Deus em oração, tem aquela alegria de estar naquele momento com o Senhor. Sim, então nós precisamos cultivar isso em nossas vidas, porque, repito, infelizmente, a igreja do século XXI, os cristãos atuais, tanto líderes como ovelhas, como adultos, adolescentes, jovens, não têm exercido a vida de oração. Isso tem sido muito prejudicial para a igreja hoje. Compara a igreja de hoje com a igreja do tempo dos apóstolos. Vamos fazer essa comparação, porque, de fato, a igreja deve procurar andar como a igreja dos apóstolos andaram. Olha a diferença da igreja hoje. Cristãos que não têm coragem mais de renunciar seus bens para ajudar a obra missionária. Cristãos que não têm mais coragem de renunciar, abrir mão de pegar dos seus bens e ajudar os irmãos pobres necessitados. De ajudar a igreja a ajudar os irmãos que precisam. De ajudar a igreja com seus bens a realizar missões. Olha para o retrato da igreja de hoje. Você olha para a igreja primitiva, você vê os cristãos fazendo isso. Hoje você não vê mais. Você olha para a igreja primitiva, você vê pessoas sendo capazes de renunciar, de abrir mão dos seus bens para ajudar a obra, e a obra, consequentemente, ajudando os irmãos, ajudando, fazendo missões, enfim. Mas por quê? Porque eram pessoas que oravam. Você vê a igreja primitiva, a igreja onde entravam muitos recursos. Uma igreja onde entrava muito recurso mesmo. Mas o que é que você vê a liderança fazendo? Investindo realmente, aplicando aquele dinheiro realmente em vidas, em pessoas, assistindo os irmãos nas suas necessidades, assistindo a obra missionária, o sustento dos missionários, dos que faziam a obra. E hoje você não vê mais isso na igreja. Hoje, os dinheiros que muitas igrejas recebem muito dinheiro, direcionam para coisas erradas. Direcionam para coisas que não deveriam direcionar. Sim, direcionam para luxo, para ostentação. E quando muitas vezes os próprios líderes do ministério botam o dinheiro no bolso e vão luxar com ele. Mas por quê?
Por causa da falta de oração. Você vê jovens como Timóteo, como Tito, que ainda começou no ministério novo, e você vê jovens como Timóteo, como Tito, como outros, renunciando os prazeres da mocidade para se entregarem ao ministério, ao chamado. E por quê? Porque tinham vida de oração. Você vê mulheres, você vê na carta de Paulo a Timóteo, você vê na carta de Pedro, na primeira epístola de Pedro, você vê falando da conduta da mulher santa, das vestimentas da mulher santa. E você vê que as mulheres atendiam a orientação que eles davam. Né? Vestiam-se de fato com santidade, com pudor, tiravam a sensualidade, as joias sem necessidade, ostentação de joias, as maquiagens extravagantes. Você vê Paulo falando isso, você vê Pedro falando disso, e vê que as irmãs obedeciam o que eles estavam falando, mas por quê? Porque eram mulheres de oração. Você vê Pedro orientando as mulheres, sejam boas donas de casa, que cuidem dos seus maridos, que cuidem dos seus filhos, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a cuidar dos seus lares. E você vê que elas faziam isso porque eram mulheres que oravam. Porque as mulheres de Deus que recebiam a determinada orientação, elas obedeciam. Elas recebiam, acatavam como sendo de Deus e se posicionavam na presença de Deus. Sim. Então, queridos amados, irmãos, você vê os maridos amando suas esposas, cuidando dela, como Paulo orienta, tanto em Colossenses como em Efésios, né? Na carta aos Efésios, Paulo ensinando os maridos a amar suas esposas, a cuidarem delas, e os maridos obedecendo e fazendo como eles mandavam, por quê? Porque oravam. Porque exerciam, obedeciam a palavra de Deus, a mensagem que os apóstolos entregavam, sem ficar questionando, sem ficar murmurando, né? Porque eram pessoas que tinham vida de oração e sabiam que aquilo vinha de Deus. Tinham discernimento em saber que aquilo vinha do Senhor. Sim. Você vê todos os apóstolos andando, viajando, mas sem vender o dom de Deus, sem cobrar para ir pregar em determinadas igrejas, sem estipular valores, recebiam o devido sustento da igreja, recebiam as devidas contribuições, ofertas que a igreja dava para o sustento deles. Mas não andavam estipulando valores, não andavam cobrando valores. E por quê? Porque oravam. Você vê quando, em Atos capítulo 8, quando Simão, o mágico, né, que se converteu e era batizado, ofereceu dinheiro a Pedro e João pelo dom de Deus, e Pedro e João rejeitaram aquele dinheiro, disseram que não se podia vender o dom de Deus, mas por que eles fizeram isso? Porque não oravam. Então, querido, a conduta da igreja, se comparar com a conduta da igreja hoje, com a conduta da igreja primitiva, nós vamos ver, irmão, que há um grande contraste, que parece até que são dois extremos. A igreja primitiva era uma, a igreja atual, contemporânea, é outra, completamente diferente. E não era para ser. Era para ser uma igreja parecida, uma igreja semelhante. Uma igreja bem parecida. Mesmo que não fosse perfeitamente idêntica à igreja apostólica, claro, impossível, mas fosse bem parecida. Bem parecida. Por que os apóstolos davam de graça? E se preocupavam de fato em ajudar os irmãos da igreja? Porque oravam. Oravam. Hoje nós não vemos mais preocupação com os pobres, com os necessitados, com os irmãos da igreja, porque não há mais oração. Os interesses de muitas igrejas hoje são outros. Porque falta oração, queridos. Falta oração. Então, amados, eu entendo pela palavra do Senhor que se a igreja orar, se a igreja de fato buscar a Deus em oração, muita coisa vai mudar. E vai mudar para melhor. A igreja hoje, para nos parecermos com a igreja apostólica, não é apenas exigir que a liderança faça mudanças, mas os próprios congregados, os próprios irmãos, precisam fazer a mudança partindo de si. Que adiantaria a liderança pregar, irmão? Venda os seus bens e fique com a metade e traga metade para a igreja. Que adiantaria a liderança ensinar isso, como a igreja, nós vemos a igreja apostólica vivendo isso, se os irmãos não tivessem disposto a fazer? Nós não podemos apenas cobrar da liderança uma proximidade da igreja apostólica. Nós precisamos, como membros, também, ou até primeiro, exercer
a nossa vida como a igreja primitiva exercia, como a igreja primitiva vivia. Mas para isso, querido, nós só vamos ser capazes se nós orarmos. Mas você vê o apóstolo dizendo, se alguém tem bem desse mundo e vê o seu irmão necessitado e não faz nada por ele, não ajuda, como estará nele o amor de Deus? Então, João alertava aquilo. Por quê? Porque o normal na igreja eram os irmãos que tinham bens do mundo, ao ver as necessidades da igreja, suprirem. E os irmãos faziam isso, porque oravam. Mas você vê hoje, pessoas têm se fechado nas suas riquezas, se trancado atrás dos seus patrimônios milionários, né? Atrás dos seus bens materiais, e não tem feito nada significativo pela obra do Senhor. Então, queridos, a vida de oração, ela vai nos capacitar a exercer os dons, a exercer a fé, a exercer a vida que a palavra de Deus nos propõe, nos ensina que devemos andar. Então, essa palavra breve e rápida sobre a oração é um incentivo a você voltar a exercer a vida de oração. Quero ler um texto que está em Mateus 21, no versículo de número 18. De manhã, voltando para a cidade, teve fome, Jesus. Avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não farei só o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser, ergue-te, lance-te no mar, assim será. E tudo quanto pedis na oração, crendo, recebereis. Então, olha o que Jesus disse, onde é que nós vamos receber quando nós pedirmos na oração. Duas coisas que Jesus coloca aqui. Para que eu possa receber, eu preciso pedir. E esse pedir tem que ser na oração. E eu tenho que exercer isso com fé. Até estava falando para os irmãos esse dia, né? Passou uma situação que eu não tive coragem de falar para a igreja, né? Um testemunho pessoal meu, da minha casa, aqui do meu lar. Uma questão de dificuldade. E eu orei a Deus. Eu disse, Senhor, e expus para Deus. Mas expus, sabe, irmão, uma simplicidade tão grande. Eu não me espremi, eu não rolei pelo chão, eu apenas cheguei diante do Senhor e coloquei diante dele em oração, situação. Meu amado, por incrível que pareça, Deus agiu de uma forma tão extraordinária que Deus usou, sabe, gente, uma pessoa do outro lado do mundo para resolver esse problema. Deus operou, Deus agiu. Deus não usou uma pessoa aqui do lado, uma pessoa aqui perto. Deus foi lá do outro lado do mundo e falar com alguém, olha, faça isso porque o meu servo está precisando disso. Então, assim, eu sei que, infelizmente, né, o movimento reformado, por parte deles, não aceita ou não concorda, né, com esse tipo de colocação na pregação sobre oração. Mas eu vou lhe dizer uma coisa aqui, meu amado. Nós não podemos, seja reformado, pentecostal, não pentecostal, seja lá o que for, nós não podemos de modo algum desprezar que a oração, ela nos ajuda também a resolver problemas pessoais, necessidades particulares, pessoais. É claro, é óbvio, querido. Eu não posso, a gente vê o extremo às vezes no meio neopentecostal e no meio reformado, a gente vê o extremo. Neopentecostal exagera demais, né? E às vezes os tradicionais, ou reformados, né, não acreditam em buscar a Deus para lhe ajudar a resolver um problema, para lhe ajudar a abrir uma porta, a resolver uma necessidade. Claro, como eu disse, não vamos buscar Deus apenas para isso. Mas me diga qual é o homem, meu irmão, que no meio da dificuldade não clama o Senhor. Nós temos exemplos bíblicos para isso. Nós temos exemplos bíblicos para isso. De homens buscando a Deus para resolver problemas pessoais, situações pessoais, necessidades, problemas. Acabei de citar aqui, por exemplo, a situação de Ana.
que tinha um problema pessoal que não conseguia gerar, e ela orou a Deus, e Deus concedeu a ela. Nós vemos ali, por exemplo, Israel indo para a batalha, Davi com um problema pessoal, sua família tinha sido sequestrada, e Davi vai ali e faz uma oração, para resolver um problema pessoal. Então, nós temos que entender isso. A nossa oração, querido, ela pode chegar até Deus. E ela vai chegar até Deus, ela vai ser respondida. Mas para isso é preciso você orar. Para isso é preciso você pedir. É preciso você se colocar diante do Senhor. E uma coisa que você precisa urgente, sabe o que é? É de um renovo espiritual. Apresente a Deus aquilo que é vontade dele. Deus não vai nos dar nada que não seja a vontade dele. João disse na sua primeira epístola, nós pedimos alguma coisa, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Se pedimos de acordo com a vontade de Deus, nós receberemos. Peça aquilo que você realmente está precisando. Ore a Deus. Comece hoje. Comece hoje. Dobre o seu joelho e ore a Deus o que realmente você está precisando. E sabe o que você precisa urgente? De um despertamento espiritual. De mais fome de Deus. De mais desejo de Deus. Sabe o que você precisa urgentemente pedir a Deus em oração hoje, agora? É que Deus coloque dentro de você o fogo do primeiro amor. Que Deus te faça um crente fervoroso. Que Deus coloque dentro de você o desejo pela volta de Cristo. Não apenas, Cristo vai voltar, Cristo vai voltar, está aqui, aquela mensagem bem sistematizada, bem organizada. Não, apenas isso não. Não apenas isso. Mas o fogo lá dentro, queimando, amado. Sabe aquele fogo que arde, que queima na vida do crente que ama a Deus, na vida do crente que tem o fogo do primeiro amor, ele está com 10 anos de crente, ele está com 20 anos de crente, ele está com 100 anos de crente, e o fogo do primeiro amor arde e queima lá dentro dele. É isso que nós precisamos. É isso que você precisa. É isso que a igreja necessita nessa última hora. Ser revestida do poder de Deus para pregar um evangelho puro, limpo, genuíno e verdadeiro, anunciar o arrependimento, a conversão, a salvação, o juízo vindouro e anunciar com poder. Quando eu digo poder, não é propriamente manifestando sinais e curas, mas eu digo poder do Espírito Santo operando na pregação de modo que ele convence os pecadores. Com o poder do Espírito Santo operando nas palavras que saem da sua boca, de modo que ele entra nos corações como uma espada inflamada, ardendo em fogo, queimando a alma das pessoas. Nós possamos pedir a Deus, amados, que o nosso evangelismo seja eficaz, que a nossa obra missionária seja eficaz. Porque uma das coisas, amado, que a igreja precisa muito, amado, é despertar a visão missionária, a visão evangelística. Nós vemos hoje, queridos, que as igrejas mal fazem cultos campais. As igrejas mal fazem missões. As missões hoje, quando você ouve falar no camarada missionário, ele está vendendo um CD, está vendendo um DVD, está vendendo um livro, uma revista, está ali cobrando um cachê para ir pregar. Eu não falo desse tipo de missões mercenárias. Eu falo de missões bíblicas. De missões na visão do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Os profetas eram missionários. Os apóstolos foram missionários. A igreja inteira ela foi missionária. Então, por que eles tinham essa visão tão ampla de missões? Porque eles oravam. Então, a oração, ela renova a visão missionária da igreja. Ela desperta em nós o espírito missionário. O fervor missionário, melhor dizendo. Então, querido, em tudo a oração ela é benéfica. Em tudo a oração ela produz bons frutos. Ela produz coisas boas para nós. E há pastores que estão há semanas e meses e até anos sem orar. Nós sabemos das dificuldades que é para viver uma vida de oração. Nós sabemos das muitas dificuldades que o crente enfrenta para orar. Tempo, corre-corre, cansaço, a fadiga do dia de trabalho. O desânimo, às vezes, a frieza que vem sobre todos, inevitavelmente vem sobre todos, passam por isso, por tempos difíceis na caminhada, um tempo de frieza, um tempo de apatia. Então, tudo isso, amado, dificulta a vida contínua de oração. Cristãos param de orar porque, não estou sentindo nada. E oração, meu irmão amado, não é para se sentir nada.
Eu estou ali orando porque eu sei pela minha fé, pela minha inteligência espiritual que Deus me deu, que eu estou ali orando porque eu sei que Deus está me ouvindo, Ele vai me atender, Ele vai me responder. Né? Se eu não estou sentindo nada, não tem problema. Eu vou estar aqui orando e Deus está me ouvindo do mesmo jeito. Porque tem crente que acha, irmão, que naquele dia que você amanheceu bem, né, animado, fé, aquela coisa alegre e tal, aquele dia bom, e você acha que está com muita fé naquele dia, ora e tal, buscar Deus, acha que Deus está ouvindo. Aí já tem outro dia, você amanhece abatido, desanimado, sem ânimo, sem forças, não sei o que foi que houve e tal, aí não tem força para orar, vai orar, acha que está sem fé e que Deus não está ouvindo. Irmão, isso não tem nada a ver. O dia que você estava fervoroso e orou, Deus ouviu. O dia que você estava fraco, abatido, desanimado, Deus também ouviu. Deus, amado, Ele sonda, Ele conhece, sim, todas as coisas. Deus é onipresente. Deus é onipresente. Ele se faz presente, Ele sonda, Ele conhece todas as coisas. Como é que você acha que Deus vai dar a cada um segundo as suas obras? Como é que você acha que Deus vai julgar 8 bilhões de pessoas que estão sobre a Terra hoje, sem falar dos muitos bilhões que se passaram nesses 6 mil anos que a Terra é povoada? A Terra já existe, se for contar desde Adão até hoje, já passaram trilhões de pessoas sobre a Terra. Como é que Deus vai julgar cada um de uma forma justa? Porque Deus sonda pensamentos, mentes e corações, intenções, desejos, propósitos, tudo. Então é óbvio, é claro que Deus ouve as orações. Orações que são feitas a Ele pelo nome de Jesus, seja você saiba se expressar direito ou não, se você saiba como começar uma oração direito ou não, Deus está ouvindo, amado. O apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Por mais que a gente tente fazer uma oração bonita, uma oração bela, usar belas palavras, ser eloquente na oração, colocar as coisas bem sistematizadas, bem organizadas, querido, a Bíblia diz, nós não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Então, nós não sabemos como chegar, como falar com Deus. O Espírito é que nos ajuda, intercede por nós. Ele sonda nosso coração e Ele leva até Deus a nossa oração. O certo, querido, é que Deus está ouvindo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo, os seus ouvidos atentos às suas orações. Sim. Então, a própria palavra de Deus diz que Deus está atento às orações. Às vezes tem pessoas que oram uma semana, um mês, um ano, 10 anos e não viram Deus agir, não viram Deus responder, não viram Deus fazer, querido. Isso não quer dizer que Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo sim. E Deus tem um tempo certo, uma hora certa, um momento certo para agir em cada situação, em cada circunstância. Se hoje você está orando a Deus por uma situação e Deus não está respondendo, é porque não é a hora ainda dele agir, dele fazer o que ele tem que fazer nessa situação. Embora em outra área da sua vida, ele está trabalhando, está fazendo, você está vendo ele fazer. Mas nessa você não está vendo. Mas por quê? Porque Deus está trabalhando, está realizando alguma coisa na sua vida por intermédio disso que você está passando. Às vezes, por exemplo, a pessoa está passando dificuldade financeira, está desempregado, está passando dificuldade mesmo. E diz, poxa vida, Senhor, eu sei que o Senhor quisesse mandar agora uma feira aqui de R$1.000 para a minha casa, o Senhor mandaria. Todavia, só tem chegado migalhas, só tem chegado o quilinho para comer naquele dia. E a gente acha que com isso Deus nos abandonou, Deus não está conosco. Amado, Deus sabe todas as coisas. O próprio Senhor Jesus disse, sim, que Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos a Ele. Sim, Ele sabe. Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós lhe pedirmos. No capítulo 6, né? Então, Lucas 12 também fala disso. Então, Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós lhe pedirmos. Então, poxa vida, se mesmo antes de eu orar, Deus já sabe o que eu preciso, então por que eu vou ter dúvidas? Por que eu vou ficar incrédulo em relação à minha oração? Se Deus sabe o que eu preciso, antes mesmo de eu lhe pedir, isso significa que Deus está vendo minha dificuldade, minha luta, minha batalha, minha necessidade, e Ele conhece e sabe. Então por que eu vou ficar com dúvida de chegar diante dele em oração? Por que eu vou achar que Deus não está me ouvindo? É claro que Ele está ouvindo. O apóstolo Paulo disse aos Hebreus, né, chegarmos com confiança ao trono da graça,
Paulo estava falando aquilo para os hebreus, porque alguns hebreus ainda estavam achando que para chegar diante de Deus a gente tinha que levar um sacrifício para ser degolado pelo sacerdote, e só o sacerdote era quem podia entrar na presença de Deus, no santo lugar, no santo dos santos, o sumo sacerdote, e Paulo estava dizendo, não, amado. Não é mais só o sacerdote que pode entrar no santo lugar, não é mais só o sumo sacerdote que pode entrar na presença de Deus no santíssimo lugar, nós também podemos. Tenhamos esta ousadia, com reverência, com temor, tenhamos esta ousadia de dobrar os joelhos e entrar no Santo dos Santos em oração, sabendo que estamos diante do Deus Todo-Poderoso e que Ele está nos ouvindo. Estava lá os crentes hebreus tudo recuado, não podemos entrar na presença de Deus, não, isso é só o sumo sacerdote que pode fazer isso. E Paulo disse, não, queridos, todos nós podemos fazer. O véu do tempo se rasgou. Um novo pacto foi instituído. Agora, é pelo sangue de Cristo, do Messias, o Filho de Deus. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo como você e eu. Olha em sua volta, parede, teto, luzes, lâmpadas, a esposa, os filhos. Sim, um objeto, um copo d'água, uma Bíblia, um livro, um caderno. Cristo, amado, está real, ele é real. E ele está vivo, tão vivo quanto você que está me vendo aí agora, quanto eu que estou aqui. Ele está vivo, amado. Paulo diz, ele ressuscitou, ele está vivo, assentado à direita do Pai e vive sempre para interceder por nós. Então nós precisamos crer nisso, querido. Precisamos acreditar nisso. Devotar fé, confiança, isso Deus quer de nós. Acredite. Você está me vendo agora aí pelo YouTube, mas eu não estou aí na tua casa. Mas você está me vendo, eu estou aqui no estúdio, eu estou ao vivo, né? Do jeito que você está vivo aí agora, eu estou vivo aqui. Daqui a pouco eu vou encerrar a programação. Daqui a pouco eu vou sair do ar. Você não vai estar me vendo mais, nem eu vou estar vendo você. Mas isso não muda o fato de que você continua aí vivo e eu continuo aqui vivo. Embora de repente você está nos Estados Unidos, eu estou aqui em Fortaleza, no Ceará, no Brasil. Quando eu encerrar a programação ao vivo, vai fechar aqui. Mas você vai continuar vivo aí, eu vou continuar vivo aqui, mesmo sem a gente estar vendo um ao outro. Amado, muito mais vivo está o nosso Senhor Jesus Cristo à direita do nosso Pai, para intercedendo. Paulo diz que ele vive para interceder por nós. Muito mais vivo ele está agora diante do Pai, intercedendo por nós, mesmo que a câmera esteja desligada, eu não possa vê-lo, mas ele está lá. Daqui a pouco, por exemplo, eu vou desligar. Aí eu vou ali com a minha família, na minha casa, sentar na mesa, vamos comer, vamos almoçar. Você não vai estar vendo o que eu vou estar fazendo, as minhas atividades. Mas eu vou estar aqui fazendo isso. O nosso Senhor está no céu, amado. Ele está vivo. Ele está nesse momento contemplando, olhando, sondando. Está nesse momento, queridos, regendo o universo, regendo todas as coisas. Os anjos, nesse momento, estão cantando louvores ao Senhor. O coral de anjos está lá, de acordo com Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, os quatro seres viventes estão lá ao redor do trono. Aqueles 24 anciãos estão lá prostrados diante do Senhor, adorando Ele. Anjos e miríades de anjos estão lá presentes no trono de Deus, adorando, louvando e cantando louvores ao Senhor. Isso é uma realidade, é um fato que está acontecendo exatamente agora. Mas que eu e você não podemos ver, por conta das limitações. Ainda não é o tempo de ver. Mas isso é um fato, é real. E nós não podemos duvidar dessa realidade. Então, meu amado, creia, acredite, que Deus é um Deus que ouve os nossos gemidos. Que Deus é um Deus que ouve nossas súplicas. Que colhe nossas lágrimas. Que contempla nossas orações. Que Deus é um Deus que olha para nós. Que Jesus está intercedendo por nós. E que Deus está nesse momento sondando exatamente a sua vida. E que você deve prostrar-se a Ele e orar. Desenvolver esse relacionamento com Deus diariamente. Continuamente. Dioturnamente. Constantemente. Andando no espírito de oração e tirando momentos específicos durante o dia para orar e buscar a face do Senhor. Faça isso, querido. Isso vai tornar você um crente mais contínuo. Por exemplo, eu estava falando na questão das contribuições, pessoas que ajudam os necessitados, ajudam a igreja a ajudar pessoas, a fazer a obra missionária.
Mas há pessoas que não são contínuas, que não são fervorosas nessa prática, que não são contínuas. Por quê? Por causa da falta de oração. Porque se eles orassem, eles seriam contínuos naquilo que eles fazem, nessa questão do ajudar, do contribuir. Eles não parariam, não interromperiam. Como se a obra de Deus tivesse parado e não precisasse mais de recurso. Como se os irmãos da igreja não precisassem mais de ajuda. Como se a obra missionária não precisasse mais de recurso. Como se a obra, os projetos da obra não precisassem ser realizados, não precisassem avançar. Sim. Do mesmo jeito, essa continuidade que eu falei, colocando aqui na questão de contribuição, se aplica para a questão da leitura bíblica, como se você não precisasse mais de ler a Bíblia. Você parou de ler porque parou de orar, perdeu a vontade de ler. Mas você precisa ler para se fortalecer, para aprender, para conhecer. O evangelismo. Parou de evangelizar porque não ora mais. Mas como se não precisasse mais evangelizar, como se fosse mais necessário pregar o evangelho, fazer missões, não fosse mais preciso ir às ruas, ir para as pessoas se arrependam, Cristo está voltando. A necessidade continua. Você apenas parou de fazer porque você não ora mais, e a frieza veio. Mas a necessidade está lá. É uma necessidade contínua. Do mesmo jeito das contribuições, da leitura bíblica, as missões, o evangelismo e tudo mais. A frequência no culto, a participação, o envolvimento com a obra, com a igreja. Tem cristãos que não oram mais, ou melhor, que não vão mais para os cultos, que não vão mais para as missões, que não se envolvem mais com a igreja, que você vê-los distante. E sempre há uma desculpa, por causa disso, por causa daquilo. A frieza se abateu. E não tem prazer em ouvir a doutrina, tem prazer em ouvir a palavra, a alegria de estar junto com os irmãos, porque é uma frieza na alma dele. Mas o fogo precisa ser reacendido. O fervor precisa tomar conta de você novamente. Isso vai vir, amado, através do rompimento das barreiras para desenvolver a vida de oração. Então, no princípio é difícil romper a barreira, romper a frieza, mas é necessário. É como um enfermo, um doente, que precisa tomar um medicamento amargo, mas toma porque é necessário. Que precisa tomar uma vacina, uma injeção dolorosa, mas toma porque é necessário. Por que um pai pega uma criança de 3 meses de nascido, 6 meses de nascido, e leva ele no posto de saúde para levar uma injeção, uma vacina, né? Uma vacina, perfurar com agulha a coxinha direita e a coxinha esquerda dele. E dar aquela gota amarga na boca da criança. Porque é necessário. É doloroso, mas é necessário. Então, romper os obstáculos que nos impedem de orar, romper os obstáculos que nos impedem de buscar Deus em oração, muitas vezes é doloroso, é exaustivo, é monótono, né? Mas é necessário, é preciso, porque há uma necessidade chamada oração. Então, que Deus ele instrua cada um de vocês